Bíblia, a palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, deixa a Bíblia já aberta aí. Nós vamos ler apenas esse texto que é um relato de um momento muito especial. Eu gosto muito desse momento e vai falar sobre esse tema, né? Vamos relembrar o tema geral desse ano, caminhando com Jesus, os aventureiros, os jovens, os adolescentes, adultos, caminhando com Jesus. Nós vamos fazer uma oração antes e gostaria de lembrar e orar também por alguns amigos, né? Alguns irmãos que estão também com as suas dificuldades de saúde, mas um pedido especial, não é? Como que é o nome do irmão? Mãe do Juscelio, a dona Luzia. Ah, sim, a irmã do Ronilson fez a cirurgia do pé também. Vamos orar pela palavra, mas orar também por esses irmãos. Feche seus olhos. Amado Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, te louvamos por tua bondade, teu amor e cuidado. Te louvamos porque o Senhor é o Deus da salvação. Todos nós estamos aprendendo mais e mais do Senhor e temos entregado nossa vida, nosso coração a Ti. Dependemos do Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados, a Tua presença, a presença e o poder do Espírito Santo nos abrindo a mente para entendermos e vivermos toda a Tua vontade. Oramos também por nossos amigos, nossos irmãos, alguns que estão aí com dificuldades na saúde, outros já se recuperaram. Louvado seja o Senhor, Pai, porque o Senhor tem curado. Temos muitos aqui que passaram por acidentes, por doenças, por cirurgias, outros vão passar também. Que o Senhor acompanhe cada um deles. Talvez alguns que a gente nem esteja a par de tudo que está acontecendo, mas que o Senhor abençoe o teu povo. Abençoe de forma especial a dona Luzia e a Sandra, que precisam também da tua presença, do teu toque de cura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Acompanhe comigo a leitura e pode deixar já, Marquinho, por favor, aquele primeiro aqui de fundo. Acho que dá para ligar aqui também, não dá? Qualquer coisa a gente testa aqui. Mateus capítulo 17, os primeiros versos do 1 ao 8. Apenas do 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.
Que relato tremendo. Eu queria falar bastante com as crianças, com os adultos também. Mas crianças, olha que história, que tremendo. Caminhar com Jesus é uma aventura, é uma alegria, é uma bênção. Esses dias, ou esse ano, nós estamos tendo a meditação diária, através do Espírito de Profecia, falando principalmente sobre a alegria na vida cristã. E em alguns momentos está relembrando a gente que ser cristão, ser um seguidor de Jesus, não é, ter que ter uma vida de fardo, de seriedade, no sentido de rostos fechados, olhar de superioridade. Não, Jesus nos ensina a ser novas criaturas. Esse relato é muito bonito, muito especial, muito lindo. Vamos testar aqui? Ó, tá certinho aqui, tá passando aqui. É um relato impressionante. Eu imagino que, como vemos muitas vezes na Bíblia, Jesus levantou de madrugada. Algum aventureiro aqui já levantou de madrugada? Para que vocês levantaram de madrugada? Para ir no banheiro, tá falando, de noite. Alguém já fez um passeio que teve que sair de madrugada? Alguns já fizeram. Eu me lembrei agora. Uma vez, eu já não era garotinho não, mas já estava na faculdade. A gente saiu no meio da noite para subir o Pico da Bandeira. A gente saiu por volta da 1, 2 da manhã e tivemos que caminhar algumas horas para chegar antes do nascer do sol lá em cima do monte e ver o nascer do sol. Isso é maravilhoso. Aqui estão desbravadores, né, lembrando das suas aventuras também. São momentos especiais. E aqui Jesus chamou 3 dos discípulos. 3 discípulos mais chegados para caminhar com Ele. Quem sabe de madrugada, de noite, para eles subirem um alto monte. A vida com Jesus, aventureiro, caminhar com Jesus é subir as alturas. Jesus quer que você aprenda sobre o céu. Não só subir a um alto monte, mas quando nós nos prostramos, a Bíblia diz que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele subiu ali não para ver o nascer do sol, não para ter um momento especial, não para fazer um café da manhã especial. Assim, o clube de aventureiros não existe para ter um lanchinho especial, para ter uma brincadeira especial, não. Para levarmos os aventureiros a enxergar a Deus, enxergar a Jesus. Ali Jesus chamou seus discípulos e Ele chama você e eu para termos uma vida especial com Ele, uma caminhada especial com Ele. E o momento mais especial que temos com Ele é esse momento pessoal de oração e de comunhão. Quando Jesus nos chama de madrugada, quando Jesus nos chama cedinho, na primeira hora do dia, o primeiro momento do dia, para conversarmos com Ele, para recebermos a sua bênção, para enxergarmos os planos do alto, os planos de Deus. Quando nos colocamos ajoelhados, nos rendemos a Cristo. Quando gastamos um tempo para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus logo pela manhã, maravilhas acontecem. Naquele dia que subiram ali Pedro, Tiago e João no alto monte com Jesus, o que aconteceu? Olha aqui, ó, aventureiros, olha lá, ó, o que aconteceu naquele dia. Olha que impressionante, a Bíblia dá um relato detalhado do que aconteceu. Primeiro, o rosto de Jesus se iluminou, brilhou igual ao sol.
De repente, podia ser que estava o sol nascendo já, não sabemos. Podia ser que estava de noite, ainda escuro, mas o rosto de Jesus brilhou na sua força como o sol. Você quer caminhar com Jesus? Jesus é o Senhor da vida. Jesus é quem deu a vida para você. Jesus é quem ilumina o seu caminho. Jesus é quem dá sentido à sua existência. Você existe porque Ele criou você. Ele está dando vida para você. E Ele quer se apresentar a você mais e mais. Mas também aconteceu o seguinte: apareceram ali, quem que fala? Moisés e Elias. Moisés e Elias, que são exemplos na Bíblia do poder de Deus, do plano de salvação de Cristo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o sol da justiça, e por sua autoridade, por seu sacrifício, podemos ser salvos. E Elias é o exemplo da humanidade, de alguém que não passou pela morte. De um homem, uma pessoa comum igual a nós, que resolveu caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não é só andar ao lado de Jesus, porque só os discípulos tiveram esse privilégio de andar literalmente, fisicamente ali. Mas andar com Jesus é aprender dele, é conhecer dele pela fé, é estudar a palavra de Deus, é todos os dias aprender mais dele na sua palavra. E assim foi com Elias. E Elias se aproximou tanto de Deus, andou tão perto de Deus, compartilhou tanto a sua vida e aprendeu tanto da vida de Deus. E Deus, não por vontade de Elias, mas por vontade. Alô? Mas pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, Deus chamou Elias e o levou para o céu, sem passar pela morte numa carruagem de fogo. E depois, ou melhor, antes, aconteceu também com Moisés. Moisés representa aqueles que morreram. Moisés era para ele entrar na terra prometida com o povo, mas Deus falou assim: você não vai poder entrar. Você vai avistar a terra de longe, sobe num alto monte, veja toda a terra, mas você vai descansar. E assim aconteceu. Moisés dormiu, Moisés morreu lá no alto do monte. Mas Jesus veio para ressuscitá-lo. Jesus deu nova vida a ele e levou para o céu. E agora, no ministério de Jesus, nos dias do ministério de Jesus, nesse momento especial, os discípulos Pedro, Tiago e João viram algo diferente, algo especial, algo tremendo. Viram Moisés e Elias ao lado de Cristo transfigurado. Não só o rosto de Jesus brilhou, mas ele se apresentou como Deus. Os aventureiros, os pais, todos nós, quando lemos, por exemplo, esse relato, quando estamos aqui hoje, nessa manhã, refletindo nessa história, pela fé nós também contemplamos a Cristo, na sua glória, no seu poder, como Ele realmente é. E ao contemplarmos, nós podemos nos render a Ele, nos entregar a Ele, decidir caminhar com Ele, entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele é poderoso. Mas também não ficou só nisso. Aconteceu que uma nuvem os envolveu e veio do céu uma voz que falou uma frase especial. A mesma frase que foi dita no dia que Jesus foi batizado.
Deus o Pai fala novamente: este é o meu filho em quem tenho muita alegria. Jesus quer falar isso de cada um de nós, amém? Cada aventureiro. Jesus quer olhar para cada aventureiro e falar: essa é minha filha, em quem eu tenho muita alegria. Esse é o meu filho, em quem eu tenho muita alegria. Ele está andando comigo, ele está aprendendo a confiar em mim, ele está me buscando e enxergando a minha glória, o meu poder, que eu não fui apenas um homem. Ele está enxergando a minha vontade, a minha palavra, porque está aprendendo de mim. Louvado seja Deus. E a voz termina dizendo assim: a Ele ouvi, obedeçam ao Senhor Jesus. Como tem sido a sua vida, a sua caminhada com Jesus? Você tem vivido uma vida de obediência a Cristo? Caminhar com Jesus é viver momentos maravilhosos, é entender quem Ele é, mas é também obedecer a Ele. Olha lá, ó. Jesus me ajuda a ser obediente. A voz disse: a Ele ouvi, sejam a Cristo Jesus obedientes, sejam obedientes a Jesus. Você tem sido fiel a Ele, a Cristo Jesus, no que Ele te ensina, no que Ele fala, no que Ele orienta, nos seus mandamentos? Esse é o chamado de Deus. E naquele momento, quando eles ouviram tudo isso, eles caíram aos pés de Cristo, caíram de bruço ao chão. Muitas vezes, pessoas que se achegaram até Cristo se prostraram, se renderam plenamente, e esta posição significa que a gente se submete por completo a Cristo. Quanto tempo você tem passado prostrado diante de Cristo? É claro que a nossa obediência é constante, a gente não vive ajoelhado não, mas é importante em alguns momentos nós nos ajoelharmos. Por isso que em todo culto, por isso que em momentos especiais de oração, nós nos rendemos, nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante do Senhor, porque Ele é o Senhor da vida, Ele merece a nossa adoração, Ele é o único que merece a nossa adoração. Mas Jesus, deixa eu voltar aqui, Jesus chegou e tocou neles, e falou assim: ó, levante-se. Ali tem um erro, né? Nessas imagens aí ilustrativas, estavam 3, né? Agora era para estar 3 ali também. Não sei por que aparecem 4 pessoas, né? Tem um erro aí. Era para aparecer 3, tá? Considere só os 3 primeiro. Ó. Aqui está certo, mas depois veio errado. Ó. Aqui está certo. Aqui já veio errado. Ó. Não sei por que apareceu uma. Era só para aparecer aqueles lá. Ó. E aqui na última está certo de novo. Então, estavam Pedro, Tiago e João com Jesus. E eles viveram essa experiência maravilhosa. Preste bem atenção aqui, ó. O que será que Jesus tem preparado para cada um desses aventureiros? Imagine. O que será que Jesus tem preparado para mim e para você? Que Ele quer chamar a gente e falar assim, ó, vem aqui, venha comigo aqui, venha de madrugada ter um encontro comigo, venha subir o monte comigo, venha conversar comigo, venha ter um momento especial de comunhão. Eu não sei o que Deus tem reservado para você, em especial, em particular, mas naquele dia Deus tinha esse plano de mostrar para 3 dos seus discípulos, os 3 mais próximos, mais chegados, que ele não era simplesmente um homem, que depois que ele retornasse para o céu, eles deveriam se lembrar de tudo que eles viveram. E esse momento foi algo marcante, foi tão marcante que Pedro falou assim: Senhor,
É extraordinário, é maravilhoso estar aqui. Que coisa tremenda. Ver o Senhor na sua glória. Ver Moisés, ver Elias. Se quiser, eu vou montar um acampamento aqui, a gente vai ficar aqui, não vamos sair mais daqui. Pedro falou, eu quero ficar aqui, eu quero montar uma barraca aqui para vocês ficarem, para a gente ficar só aqui. Será que nós temos valorizado dessa forma o momento da nossa comunhão com Cristo? A nossa caminhada com Ele? A sua caminhada deve ser cheia de alegria, cheia de brilho, cheia de vida. E nós como pais, nós como líderes, nós como irmãos mais experientes da igreja, nós vamos falar com as crianças, nós vamos mostrar para elas a alegria de andar com Jesus. A alegria de ter uma vida de comunhão. Vamos contar para ela o que Jesus mostrou para nós. Como Jesus se apresentou a nós. Cheio de graça, cheio de glória e de verdade. Jesus então... esse aqui era o último mesmo. Jesus então os levanta e fala assim, erguei-vos, não temais. Jesus hoje também fala para você e para mim. Quem sabe temos tido uma vida de uma caminhada meio ao longe, não é? Meio tímida com Jesus, não tão de perto, mas Jesus quer chamar você para andar pertinho dele. Para ser uma seguidora, um seguidor, um discípulo especial. Um discípulo que contempla a sua glória, que tem segurança de quem ele é e de você ser um servo que se prostra, que se entrega, que obedece a palavra de Jesus, que anda por onde ele andar. E Jesus fala assim, olha, o sábado é um dia de adoração, é o dia de você me encontrar de forma especial, sem preocupar com o tempo, com o horário. E você atende esse chamado e vem à casa de Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Jesus fala com você, olha, é importante você educar os seus filhos, dar o melhor para eles, falar de Jesus, falar da Bíblia, ter um momento de adoração na sua casa, ter um culto familiar em casa. Então essa é a orientação de Jesus, eu quero fazer na minha casa, quero viver na minha rotina. Peça para Deus, coloque esse momento de culto na sua casa. Fale, ensine as crianças. Se Jesus fala assim que nós devemos adorá-lo com o melhor que nós temos, assim devemos fazer. Se Jesus fala para nós que nós devemos ser luz do mundo, levar a esperança, levar a palavra a outros, assim devemos viver. Se Jesus nos fala e nos ensina, nos mostra que somos uma igreja, um povo que ama, que perdoa. Jesus fala assim, você deve perdoar aqueles que devem. Quantas vezes perdoar? Jesus falou 70 vezes 7, né? Deve perdoar muitas e muitas e muitas vezes. Então nós vamos decidir ser um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que leva a Cristo Jesus. Moisés viveu essa experiência. Olha que interessante, Moisés passou 40 dias no monte, se encontrando com Deus, e o que aconteceu quando ele desceu do monte? Ele estava com o rosto iluminado. Que tremendo! Ele era um homem comum, mas de estar na presença de Deus, de passar tempo na presença de Deus, ele desceu com seu rosto iluminado. A sua vida, a minha vida, deve ser uma vida
que reflete o brilho de Cristo? Quantos desejam ter esta vida? Em primeiro lugar, caminhar com Jesus. Quantos desejam caminhar com Jesus, andar com Ele, gastar tempo com Ele, subir as madrugadas, não é? Estar, antes de qualquer coisa, estar na presença dEle. Louvado seja Deus. E quando você vive esse momento de modo intenso, constante, regular, sistemático, a luz de Deus vai brilhando em você. O coração de Deus vai sendo implantado no seu peito, na sua mente. A mente de Deus vai sendo implantada na sua mente. Quantos querem ter essa experiência também de brilhar, ou seja, de ser um testemunho de Jesus, de ser uma luz de Jesus? Com os aventureiros aqui, ó, vou perguntar para os aventureiros, né? Vocês querem caminhar com Jesus e refletir a glória de Jesus, o caráter de Jesus? Quantos querem, levante a mão também, os adultos, aventureiros, todos nós. Louvado seja Deus. Feche seus olhos assim como você está. E vamos orar mais uma vez. Oremos. Nosso Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós relembramos hoje que caminhar com Jesus é viver o extraordinário, é viver uma experiência incomum, uma experiência espiritual, uma entrega completa ao Senhor Jesus. Ele nos chama para junto dEle, para conhecermos a Ele, Ele se apresenta a nós. Eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou o teu único Salvador, eu sou o Criador, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Assim nós aprendemos, Pai, quem é o Senhor, e queremos ser obedientes, fiéis, sermos servos, adoradores verdadeiros do Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos abençoe e que a nossa vida, que a vida desses pequenos aventureiros, possa também refletir a tua glória, o teu poder. Que eles possam ser preparados para entender plenamente a mensagem de Cristo. E também, quando chegar o momento, eles decidirem entregar a vida plenamente a Jesus através do batismo. Também muitas outras pessoas, muitos amigos que aqui estão, irmãos, queremos reafirmar a nossa entrega a Jesus. E aqueles que precisam também tomar essa decisão, que o Senhor fortaleça, que o Senhor chame, que essa mensagem fique nos corações e gere frutos para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.